Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero torcer vibro para que vocês estejam ótimos e ótimas. Aqui é o professor Fialho. Estou aqui para compartilhar um conteúdo muito interessante com vocês, que é superação, fé e resiliência, como manter a autoestima em tempos de pandemia. Então estamos vivendo realmente tempos desafiadores, tempos no qual nós somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos para depois olhar para fora. Isto é, primeiro eu preciso estar extremamente estruturado internamente para poder enfrentar as demandas externas. Sejam as demandas em relação a mim mesmo, sejam as demandas em relação à família, em relação à escola, enfim, tantas diversidades que nos foram apresentados nesse ano, mas nós somos convidados a passar por cima de tudo isso da melhor maneira possível. Então, vou compartilhar aqui a tela, preparei uns slides para vocês, para acompanharmos. Então, a temática nossa é essa, está aqui. Superação, fé e resiliência, como manter a autoestima em tempos de pandemia. E para iniciar esta nossa reflexão, eu gostaria de trazer a frase de alguém que é extremamente interessante, importante, referência, seja na área da ciência, seja na área de pessoas, seja na área do sentido. Então, Albert Einstein tem essa frase que ele diz o seguinte: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Então, essa frase de Albert Einstein nos leva realmente a uma grande reflexão. E quando nós pensamos no Einstein, Einstein não foi uma pessoa qualquer. Eu costumo chamar o Einstein de antifrágil. E vocês hoje conhecerão um pouco mais sobre essa temática antifragilidade. Albert Einstein, ele nunca foi tão atual quanto neste ano de 2020. Albert Einstein, ele foi prêmio Nobel de Física em 1922, sempre foi conhecido pela sua personalidade extremamente excêntrica, temperamental, porém, ele sempre representou o novo, uma verdadeira luz em meio às trevas. Sua vida foi marcada por guerras mundiais, crise financeira como o crash da Bolsa de Nova York em 1929, crise moral com a ascensão do nazifascismo. Muitos pensadores escreveram sobre o que é viver em crise, mas poucos puderam traduzir isso de forma tão clara como acabamos de verificar aqui nesta frase extremamente marcante de alguém que é tão especial aí para todos os estudantes, para todos os cientistas, para todas as pessoas que querem realmente fazer a diferença nesse mundo e que não está fácil, justamente porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Por isso, a palavra da vez, sem dúvida nenhuma, é exatamente esta. Estamos vivendo tempos novos, estamos vivendo tempos de aprendizado, estamos vivendo tempo onde nos é oferecido crescer na adversidade. E quando nós crescemos na adversidade, o nosso crescimento realmente permanece. Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, ele traçou esse esquema aqui para entendermos melhor o que é performance, como é que a gente pode melhorar. Segundo o Martin Seligman, ele diz o seguinte: toda vez que nós temos desafio, mas nós não temos habilidade, nós temos ansiedade aqui em cima. Toda vez que nós temos habilidade, mas nós não temos desafio, nós temos tédio. Qual é a grande saída? A saída é ter desafios, mas também ter habilidade. Quando nós temos desafios e nós temos habilidade, nós alcançamos aquilo que o Martin Seligman chama de flow. O que é flow? Flow significa estar vivendo um propósito de tal forma que você não percebe o tempo passar, você não enxerga as horas passarem. Então, a grande sacada é: nós não podemos ter desafios extremamente extensos, grandes, se nós não temos habilidade. Por isso que esse conteúdo também é desenvolvimento de habilidade. Estamos vivendo aqui um verdadeiro desafio, que é períodos de pandemia, ter aula com esse método que é um pouco diferente. Obviamente, vocês tiraram de letra, mas tem sim todo o período de adaptação. Por isso, nós temos um desafio
E junto com o desafio tem de ter habilidade, porque senão vai ter ansiedade. A grande questão é que não basta só habilidade, tem de ter desafio. Então nós temos os dois a partir de hoje. Vocês, sem dúvida nenhuma, estão desenvolvendo habilidade desde o início deste ano, na escola, nos livros que vocês leem e assim por diante. Os desafios, eles apareceram e desta vez apareceram para valer. Então a grande questão é esta. Contudo, desafio é bom para evitarmos o tédio. Desenvolver habilidade é bom para justamente nós desenvolvermos aí uma performance. Só que o grande problema está justamente aqui. Vou compartilhar um estudo científico que foi feito com macacos. Tá? Quando nós não temos um gerenciamento da nossa vida, das áreas da nossa vida, nós temos aquilo que chamamos de estresse. E o grande problema é que quando nós temos estresse, nós temos um rebaixamento do sistema dopaminérgico. O que é isso, professor? O sistema dopaminérgico é o sistema de prazer. Nós temos uma área do nosso cérebro chamada núcleo accumbens. E é nessa área do nosso cérebro que é produzida dopamina. O que é dopamina? É tudo aquilo que está ligado a uma recompensa. Por exemplo, você queria comer um chocolate e comeu. Pois é, produziu dopamina. Você queria beijar alguém e beijou. Na hora que você beijou, você produziu dopamina. Você queria muito uma coisa. Quando você alcança esta coisa, você produz dopamina. Então, todos nós somos presenteados pela dopamina. Qual é o problema que eu quero compartilhar com vocês a partir desse estudo científico? Pegaram aqui 12 macacos. Colocaram esses macacos todos numa mesma jaula. A primeira coisa que acontece quando você coloca mamíferos que não se conheciam juntos para viverem juntos é o quê? Pois é, briga, pau, justamente para decidir quem é que vai mandar. E o que os cientistas fizeram? Mapearam o cérebro destes macacos. Justamente o que eles queriam entender? Queriam entender no sistema ali, no núcleo accumbens, no sistema do cérebro que produz dopamina, eles queriam saber o quanto de dopamina que esses macacos tinham. Enfim, mapearam o cérebro de todos e descobriram que 2 deles tinham uma quantidade muito boa de dopamina, que são estes 2 cérebros que vocês estão vendo aqui. O primeiro e o segundo. Você percebe que está extremamente parecido a quantidade de dopamina de um e de outro. O que aconteceu? Aquilo que se esperava. Os 2 ficaram ali brigando para ser o líder, para ser o chefe, para estar no topo da hierarquia. E aí, um deles venceu a briga. E este que venceu a briga, a partir do momento que ele venceu, o outro reconhece imediatamente que ele perdeu. E quando ele venceu a briga, o que aconteceu? Ele é que se alimentava primeiro. Só ele que, quando chegava a comida, ele que comia primeiro, ele que recebia o carinho das fêmeas e dos outros ali quando iam. Vocês sabem que os macacos se penteiam, né? Só ele que recebia esse carinho ali. Os outros não. E este segundo também não. Pergunto para vocês. Tudo que colocavam lá, quem recebia primeiro? O chefe, o líder, aquele que ganhou a briga. Este estudo científico, como vocês estão vendo aqui, foi feito em 2002. Em 2002 ainda era permitido realizar ali alguns estudos que hoje são vistos com maus olhos. Ofereceram para estes macacos cocaína. Pois é, ofereceram. E aí os macacos, quando viram aquela cocaína, pergunto, quem foi que decidiu ali experimentar aquele negócio primeiro? Se você falou que foi o chefe, errou feio. Quem foi que realmente experimentou, gostou e se viciou foi aquele segundo. Aquele que perdeu a briga. E aí vamos olhar do ponto de vista científico. Por que ele se viciou? Simples. Porque ele não tinha prazer suficiente. Aquele que se tornou chefe, ele administrava ali as situações com muita tranquilidade. Então, ele conseguia ter um certo controle sobre a vida dele. E aí, ele tinha uma produção de dopamina muito boa. E a produção de dopamina, viver com prazer pela vida, pelo simples fato de viver e de ter controle, isso é benéfico. É quase uma arma contra vícios. Qual é o problema que aconteceu? Aquele que deixou de ter uma quantidade de dopamina bacana, ele se viciou, porque ele não tinha quase dopamina. Vou mostrar para vocês aqui, de novo, o mapeamento que foi feito depois dessa briga, enfim, depois que o chefe se destacou. Tá aí. O que vocês percebem?
O dominante, olha o quanto acendeu o núcleo accumbens dele, isto é, a área de prazer do cérebro. E o subordinado? O subordinado quase apagou, por isso que ele se viciou. E aí, você precisa gerenciar a sua vida. Nós sabemos que nós não estamos vivendo tempos fáceis, mas você precisa, justamente para ter muito mais controle sobre a vida. E quem tem controle tem menos estresse. Já percebeu isso? O que é estresse? Estresse é a falta de controle. Quando você adquire controle sobre as áreas da sua vida, você não tem estresse. Por isso, a grande sacada, o grande ensinamento do início desta nossa palestra é: desenvolva controle das áreas da sua vida. Se você não tem controle em todas as áreas, ou pelo menos um bom gerenciamento, você vai ter queda na sua dopamina, queda de prazer. Sobretudo vocês aí, que grande parte tem menos de 24 anos, vocês ainda estão em fase de construção e amadurecimento total do cérebro. Vocês, quando entraram na adolescência, vocês já tiveram um rebaixamento de dopamina. Isso é natural. Por isso que uma palavra que caracteriza o adolescente é tédio. Faz parte. E isso é, se você tem bastante tédio, isso é normal, você está realmente no lugar certo. Mais uma vez, por isso que você precisa gerenciar as áreas da sua vida. Porque se você já tem um rebaixamento natural, imagine se você tiver sem nada de dopamina, extremamente sujeito a qualquer outra adversidade que porventura se aproxime da tua vida. Então, o aumento na sensibilidade do sistema de recompensa, do sistema dopaminérgico, imunidade à formação a vícios e diminuição da ansiedade e do estresse. Por isso que ter um certo controle da vida, um bom gerenciamento, é uma espécie de imunidade ao excesso de ansiedade e de estresse. Bom, falando em tudo isso, a grande sacada é esta. Primeiro você. Se você já voou, né, de avião, quando você senta lá, você escuta essa seguinte mensagem: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento de cima de sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Primeiro é você. Então, preocupe-se com você. Obviamente, você tem parentes, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, mas preocupe-se com você também. Porque se você está bem, você consegue ajudar as outras pessoas. Então, cuide de você primeiro, tá? Quando nós falamos, então, em autoestima, que tem conexão total com esse autocuidado, a autoestima é uma espécie de sistema imunológico do pensamento. Quem perdeu a autoestima não tem muito mais a perder. Então, cuide da sua autoestima. Como é que faz para cuidar da autoestima? Vou dar umas dicas para vocês. Quando nós falamos em autoestima, o primeiro passo é compreender que o nosso cérebro, ele nada mais é do que um pitaqueiro. O que é isso? O cérebro não ouve, não sente nada. O cérebro apenas combina os sinais elétricos com base em suas expectativas, experiências, crenças, valores, e aí ele elabora um palpite. O cérebro não vê, não ouve, ele interpreta o que você está preparado para perceber. E aí eu pergunto: você está tomando cuidado aí com os teus pensamentos? Pois é, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas crenças servirão de filtro para você enxergar a realidade. Algumas vezes nós lemos a realidade de uma forma muito deturpada, justamente por conta dos nossos filtros, que não são filtros adequados. Nós temos a sensação de que processamos o mundo como ele é, mas não é bem assim que acontece. A nossa mente e os nossos sentidos criam essas distorções mentais a partir dos filtros cognitivos. E aí a pergunta é, aliás, a afirmação: nós interpretamos cada situação segundo os nossos desejos, crenças, expectativas e intenções, por isso preste atenção em seus filtros. O que você pensa da vida? O que você pensa da família? O que você pensa dos outros? Pois é, este pensamento vai filtrar aquilo que você enxerga da realidade. Se você não está muito satisfeito com aquilo que você está percebendo da realidade, preste mais atenção aos teus pensamentos. Os teus pensamentos revelam as tuas crenças. E talvez você tenha crenças aí. Quando eu falo em crenças aqui, não é crença religiosa, é crença sobre tudo. As crenças são uma espécie de manual para a vida. Imagine um país. O que são as crenças para um país? É como se fosse a Constituição, é aquilo que pode ou que não pode. Como é que você percebe se você tem crenças aí que não estão muito ajustadas para uma vida de qualidade? Os teus pensamentos revelam. Então, preste atenção aos teus pensamentos. Preste atenção ainda à tua autoimagem. O que é autoimagem? Como está aqui, a autoimagem pode ser definida como a visão que temos de nós mesmos, o nosso retrato mental.
baseado em experiências passadas, vivências, estímulos presentes e expectativas futuras. Inclui a forma, o tamanho, as proporções do nosso corpo e os nossos sentimentos em relação à nossa imagem corporal. Esta avaliação depende dos estímulos positivos e negativos que recebemos, dos padrões com os quais somos confrontados, nomeadamente os valores culturais, os estéticos, para além de nossas emoções e de nossos sentimentos. Preste atenção na sua autoimagem. E aí, eu gostaria de propor uma atividade com vocês. O primeiro passo para melhorar a autoestima e a autoimagem é conhecer quais são os nossos inimigos internos. E aí, eu vou compartilhar com vocês esse teste. Vocês vão entrar nesse endereço aqui, www.companhiadasletras.com.br/teste inteligência positiva. Quando você entrar lá, você vai ter a possibilidade de realizar 2 testes, 2 inventários. O primeiro é um teste de QP e o segundo é esse teste dos inimigos internos. É este aqui que eu convido vocês a realizarem, tá bom? É extremamente simples. Então, este teste foi embasado neste livro aqui, Inteligência Positiva, e realmente é um inventário muito interessante para você conhecer os teus inimigos internos. Então, quando você conhecer os teus inimigos internos, você vai saber o que você precisa melhorar para você ter uma melhor autoestima e uma melhor autoimagem. Então, aqui fica uma super dica para você. E agora, obviamente, como é que você faz para conseguir ter energia, para seguir em frente, mesmo ainda trabalhando esses inimigos internos para não tê-los mais? Você precisa entender qual é o teu propósito. Quando nós falamos em propósito aqui, estamos falando em 2 sentidos. Aliás, propósito enquanto sentido, enquanto motivo, mas enquanto local que você quer chegar. A palavra propósito é extremamente conectada a sentido. Sentido enquanto direção, enquanto motivo. Você quer chegar onde? Qual é o teu destino? Onde você quer chegar? Quando você pensa nisso, você realmente se sente muito melhor para chegar adiante. E isso precisa estar muito claro para você. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então tenha claro o teu propósito, o teu sentido. E o segundo é, quais são os teus motivos? Qual é a tua motivação? Tua motivação intrínseca ou extrínseca? É dentro ou é fora? Pense sobre isso e pense sobre o teu propósito. Agora, quando nós falamos em motivação, então, nós temos a motivação extrínseca. O que é motivação extrínseca? São os estímulos externos, recompensas, otimismo. Agora, quando nós falamos em motivação intrínseca, é algo muito mais poderoso. A motivação extrínseca ela é interessante, mas a durabilidade dela é curta. A motivação intrínseca é muito poderosa. É uma força que se encontra no interior de cada pessoa. É um impulso que nos conduz à ação. É entusiasmo, é fé. Fé, transcendência, espiritualidade está conectada à motivação intrínseca. Quando eu falo de espiritualidade e fé, eu não estou falando de religião. Espiritualidade é algo que está presente ali em todas as pessoas. Está presente no Papa Francisco, está presente no Dalai Lama, está presente no pastor, está presente no sheik, está presente na mãe de santo, está presente em todo mundo. Espiritualidade é algo muito maior. Espiritualidade é aquilo que promove, provoca uma transformação. O que seria de um cobertor que não aquecesse? Pois é, isto é uma religião sem espiritualidade, não tem transformação. Por isso que quando nós falamos em religião, espiritualidade, em fé, é algo muito maior. Eu gosto muito da palavra fé do hebraico. Fé do hebraico, nós nomeamos como, traduzindo, nós aportuguesamos dizendo emuná. O que é emuná? Emuná significa exercício, prática diária, prática constante. Ter fé não é simplesmente ter um sentimento de que tudo vai dar certo. É fazer de tudo para que tudo dê certo. Então, lembre-se sempre, emuná, fé, não é um simples sentimento, uma coisa que eu sinto aqui. É algo que eu preciso fazer, que eu preciso treinar, que eu preciso seguir adiante, que eu vou ter dificuldade, mas que eu vou encontrar uma força. E a força está no meu entusiasmo. A palavra entusiasmo do grego, enteusiasmos, significa que dentro de mim tem um Deus, um ser superior. E é ele que me ajuda a seguir adiante. Por isso que a motivação intrínseca é tão poderosa e é tão importante para você e para mim e para todo mundo. Então, foque nela. Motivação externa é até boa, sim. É gostoso, mas é muito curto. Que é exatamente essa metáfora que nós temos da pessoa correndo atrás da cenoura. Agora, a motivação verdadeira deve fluir do seu interior. Por quê? Porque esta aqui, ela é muito boa, mas ela é muito curta e paliativa. Foque na motivação interna, intrínseca, aquela que está dentro.
Tudo que você foca se amplia. Você está focado em quê? Na diversidade, na dificuldade, no problema, no erro, na doença, na contaminação? Ou você está focando realmente na sua transformação? O que você está fazendo dessa pandemia? O que você está fazendo desse período que você está ficando em casa? Quantos cursos você já fez? É isso que vai ficar para a história. O ano de 2020 vai ficar para a história e está abrindo uma nova história. Os próximos anos, você, quando se referir ao ano de 2020, você vai falar, puxa, naquele ano realmente eu fiz isso, isso, isso. Quantas pessoas aprenderam a cortar cabelo pelo YouTube, cozinhar, fazer pão e quanta coisa fizeram? Não perca tempo. Tudo que você foca, amplia. Foque, então, no seu desenvolvimento. Faz parte do nosso sistema cerebral. Nós temos aí o sistema sistema de ativação reticular ascendente, que é um sistema que ele te alerta. O tempo todo ele está te avisando para aquilo que você enxerga sentido. Se você enxerga sentido no teu autocrescimento, toda vez que você se deparar com algo assim, o teu cérebro vai te avisar, vai te comunicar. Nós temos esse sistema faz parte de mim e faz parte de você. Então, lembre-se sempre, tudo que você foca, amplia. E o nosso conteúdo está ligado à resiliência, mas eu gostaria de ir um pouco mais profundo. Resiliência é um tema extremamente interessante, mas ele já foi superado. Pois é, adaptação já foi superada e resiliência já foi superada e eu vou contar para você agora. Não basta você ser resiliente, você precisa ser antifrágil. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui antes de continuarmos. Já ouviu falar na espada de Damocles? Já ouviu falar na Fênix? Já ouviu falar na Hidra de Lerna? Pois é sobre isso que são estas as metáforas que utilizaremos para conversarmos sobre antifragilidade. Então, a antifragilidade ela é um conceito bastante conhecido e nós contaremos e vai ficar muito claro a partir dessas metáforas. Então, de novo, a espada de Damocles, a Fênix e a Hidra de Lerna. Não sei se vocês já ouviram falar na espada de Damocles. Damocles, ele era um artesão bastante bajulador lá na corte de Dionísio, de Siracusa. Ele dizia que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era verdadeiramente uma pessoa muito feliz. Dionísio, então, olhando ali o Damocles, disse o seguinte, pois é, vamos trocar de lugar por um dia? Justamente o Damocles, ele era ali bastante bajulador e ele conseguiu convencer Dionísio, e Dionísio topou. E aí Dionísio disse o seguinte, para que você também pudesse sentir o gosto de toda essa sorte, essa felicidade que eu tenho, sendo servido aí o tempo todo, né, por mulheres bonitas, tendo ouro e prata ao meu derredor, enfim, eu gostaria que você trocasse um dia, para você viver no meio desse luxo todo. Só que Dionísio fez uma coisa, ele ordenou que fosse pendurado uma espada sobre o pescoço de Damocles enquanto ele estava sentado ali na cátedra de Dionísio. E ali, essa espada foi pendurada apenas por um fio ali da cauda do cavalo, do rabo do cavalo. Um fiozinho ali da cauda. E aquela espada, então, ela estava extremamente colada ao pescoço de Damocles, pronto para, se aquele fio rompesse, aquela espada talhava a cabeça de Damocles. Pois é, esta é a metáfora, então, a primeira da espada de Damocles. Então, você ter um poder, mas viver o tempo todo ali com uma espada, isso não é tão simples, tá? Essa foi a primeira metáfora. Agora, vamos lembrar da segunda metáfora, tá? Vamos compreender, trazer à tona de novo a segunda metáfora. A segunda metáfora é da Fênix, tá? Então, a Fênix é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, ele entrava em autocombustão e, passado ali algum tempo, ele ressurgia das próprias cinzas. A Fênix, ela é caracterizada, ela é o símbolo da resiliência. Justamente por isso, porque ela entra em combustão e, passado algum tempo, ela ressurge das próprias cinzas. E aí nós temos a terceira metáfora. A terceira metáfora é da Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna também faz parte da mitologia grega, era um monstro, filho de Tifão e de Equidna, e ele habitava um pântano junto ao lago de Lerna, lá na Argólida, que hoje equivaleria ali à costa leste da região do Peloponeso. A Hidra de Lerna, ela tinha um corpo de dragão e ela tinha diversas cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças da Hidra, quando era arrancada, elas podiam se regenerar.
E algumas versões dizem que quando se cortava essa cabeça, cresciam duas no lugar. Pois é, não crescia. Cortou uma, devia crescer uma. Não, cortou uma, cresciam duas. Então, a partir dessas três metáforas, nós vamos compreender um pouco mais o que é esse conceito de antifragilidade, que de fato, eu enxergo este conceito tendo uma conotação total com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Vou compartilhar mais uma vez aqui a tela com vocês. Então, aqui está. Deixa eu voltar aqui nas nossas três metáforas, a espada de Damocles, a fênix e a hidra de Lerna. A espada de Damocles, ela simboliza a fragilidade. Se aquele fio rompesse, ele ficava sem a garganta. Ele ia perder literalmente a cabeça. O robusto, isto é, o forte ou até mesmo o resiliente, é a fênix. Por quê? Porque ela entra em autocombustão e sobrevive. Agora, o antifrágil é a hidra de Lerna, porque ela perde uma cabeça e nasce em duas. Vamos compreender um pouco melhor esse conceito. Eu coloquei aqui para que vocês possam acompanhar. Aqui, então, o conceito de fragilidade. Um copo de vidro, uma taça. Aqui é um conceito de resiliência. Resiliência, não sei se vocês sabem que o bambu ele cresce muito para baixo primeiro para depois ele crescer para cima. Por isso que quando você tem um vendaval intenso, ele se curva, ele se dobra e depois volta ao estado original. Então ele tem essa ligação à resiliência. Frágil é tudo que se destrói quando exposto a uma adversidade. Por exemplo, um copo de vidro quando cai no chão. Agora, antifrágil é tudo que se constrói quando exposto à adversidade. Aqui nós não estamos falando do bambu. O bambu é resiliente. Agora, ele não é antifrágil. O antifrágil é tudo que se constrói, nasce novo, algo novo, quando é exposto a uma adversidade. Para entendermos o que é antifragilidade, uma boa maneira é partirmos para a definição do oposto do que é frágil. O que é frágil? Frágil é algo que pode ser prejudicado, pode quebrar, pode romper, pode deformar, quando ele for submetido a uma pressão, a um agente externo. Faz sentido para você? O antifrágil, ele é oposto do frágil. É algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada. O conceito de antifragilidade foi criado pelo autor libanês Nassim Nicholas Taleb, conhecido como Taleb. Ele escreveu um livro, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Foi um livro publicado no ano de 2012. Essa lógica é muito interessante porque ela rompe com o modelo de que o oposto de fragilidade está em sua força ou resistência, que são características de quem é capaz de suportar situações extremas sem se alterar. É aquilo que nós chamamos de resiliente. Resiliente é aquele que aguenta e volta ao estado original. Resiliente é uma esponja que você aperta e ela volta ao estado original. Pois é, resiliência não basta. É preciso ser antifrágil. É preciso crescer. É preciso se construir quando for exposto a esta adversidade. Melhorar. Você tem melhorado na adversidade? Esse é o conceito de antifragilidade. O conceito ele é importante porque ajuda você a lidar com os riscos e incertezas que estão presentes neste momento de pandemia, por exemplo. E cada vez mais recorrentes também. No mercado competitivo, no mercado de trabalho, na universidade que depois vocês forem estudar, extremamente competitiva, em que todos são constantemente testados, os mais fracos não vão resistir a esta ocorrência dos eventos inesperados. E se você é um sobrevivente, você é um antifrágil. O antifrágil, então, ele cria a consciência da existência de fatores externos inesperados. Muitas vezes é difícil lembrar deles na hora de se planejar. Neste momento de pandemia, quem imaginou que nós teríamos um ano como este? Poucos. Então, quantas empresas fecharam e quantas empresas se tornaram empresas muito maiores, cresceram na adversidade? Isto é ser antifrágil. Você tem sido antifrágil na tua vida? A antifragilidade, ela consiste nessa característica pela qual as adversidades são superadas pela reação, não pela reação, mas pela aceitação. Puxa, parece esquisito, né? Aceitar não significa permanecer resignado ali perante um problema, mas entender o contexto em torno de um imprevisto e aprender com isso. Seria mais ou menos o que acontece no boxe. Quando um pugilista ele assimila um golpe do adversário, ele toma esse golpe como referência. Uma vez que ele foi golpeado, se ele conseguir suportar e tiver sangue frio e tranquilidade suficiente, ele poderá tirar proveito disso para ler
as ações do oponente e assim evitar um novo golpe. Por analogia, o conceito de antifragilidade ele pode ser entendido como algo parecido com isso, então. Para a gente fechar esse assunto, como é que você vai aplicar essa ideia? Você precisa analisar as suas fraquezas. Quando você analisa as suas fraquezas, é uma das formas para se tornar antifrágil, saber o que tem que ser melhorado. Assim, como ocorre com os indivíduos, por exemplo, de algumas empresas que são antifrágeis e outras não são antifrágeis. A aviação comercial, por exemplo, ela tende a ser antifrágil, ela vai melhorando a cada acidente aéreo, por exemplo. Isso porque quando um avião cai, as falhas são analisadas e a segurança é reforçada para evitar que outros possam cair mais uma vez. A natureza também é um bom exemplo de antifragilidade. As florestas, elas se beneficiam das pequenas queimadas e é com elas que elas evitam que materiais inflamáveis se acumulam a ponto de causarem um grande incêndio que ficará fora de controle, por exemplo. Em outras palavras, deixar que esses pequenos incêndios ocorram, os naturais, né, acabam limpando a floresta dos materiais e assim se evitaria um grande incêndio catastrófico. Qual é a lição da natureza? Não tenha medo dos riscos menores. Você é antifrágil? Toda vez que você, a partir de agora, pensar no futuro, pense sobre este aspecto da antifragilidade. Você prefere os momentos de estabilidade ou instabilidade? O caos te assusta ou te motiva? Você enxerga a crise como um problema ou como uma oportunidade? Você está crescendo nesse período de pandemia? Nos teus projetos pessoais, você precisa ter um controle de tudo ou você ter um controle razoável já ajuda? Você é antifrágil? Bom, ao buscar somente essas características da antifragilidade, você se tornará uma pessoa extremamente diferente. Por quê? Existe uma pessoa frágil, que é aquela que se afeta por qualquer crítica, por exemplo, por mudança contrária ao que ela pensa, e geralmente ela carrega um monte de crenças limitantes, só permanece na zona de conforto, tem ambições desde que não exija muito esforço. Nós temos a pessoa que é resistente ou resiliente, tá? Que é aquilo que nós estamos falando aqui, que dá para ultrapassar isso. Essa pessoa que é resistente é aquela que aguenta a crítica, se adapta a mudanças, ela tem algumas crenças limitantes, se mantém na zona de conforto até que seja obrigado a sair. Ela tem até algumas ambições, mas muitas vezes ela não as atinge justamente porque ela não sabe como passar por cima dos obstáculos. Ela aguenta as adversidades sem alterar o seu estado emocional, ela segura. Agora, o antifrágil. Uma pessoa antifrágil é aquela que usa a crítica para se fortalecer. Ela faz das mudanças oportunidades. Ela não aceita a zona de conforto. Ela o tempo todo busca ampliar a sua zona de conforto. Ela planeja seus sonhos, ela planeja suas ambições e atinge cada uma delas. Ela usa a adversidade, o problema, a pandemia, como alimento do aprendizado. Aliás, o seu mantra é evoluir sempre, buscando desenvolver suas habilidades. Você é antifrágil? Você quer se tornar antifrágil? Aquela pessoa que quer se tornar antifrágil é aquela pessoa que aprende que, diante das adversidades, ela pode crescer. Por isso que é muito importante você identificar em que estado você se encontra, porque é a partir dele que você pode mudar para um estado desejado melhor. Veja, se você perceber que você quer de verdade se tornar antifrágil, você pode ser como os músculos. Pois é, o músculo do corpo humano, eles são antifrágeis. Quando você os expõe a uma quantidade regulada de estresse proporcionada ali por pesos ou aparelhos de ginástica ou corrida, por exemplo, o desgaste muscular faz o músculo evoluir. Mas o que acontece se você tentar forçar demais? Ele se danifica. Um profissional antifrágil, ele se preocupa em corrigir os pequenos erros para que eles não se tornem grandes demais no futuro. Então comece pequeno. Aqui fica essa atividade para vocês. Vocês vão avaliar os fatores positivos que vocês têm, os fatores internos que são positivos, os fatores externos que são positivos. Vocês vão avaliar as forças de vocês, que são os fatores internos, e vão avaliar as oportunidades, que são fatores externos, que são positivos. Mas vocês vão minimizar também os fatores negativos que são internos. Inclusive, vocês já têm aquela atividade lá para avaliar os inimigos internos. E vocês vão minimizar também as ameaças externas. Por exemplo, viver nesse período de pandemia é extremamente importante ter uma rotina.
Se você não tiver uma rotina, você vai ser engolido por fatores externos. Pois é, então aqui, falta de rotina são ameaças. Então você precisa levar em conta os fatores positivos e negativos, fatores internos e fatores externos. Em português, esta análise é conhecida também como análise FOFA, mas em inglês, análise SWOT. Para a gente fechar esse conteúdo, eu gostaria de apresentar uma pessoa muito especial para vocês, que deve ser uma pessoa muito especial, que é Albert Ellis. Albert Ellis, quando ele tinha 19 anos, ele procurava paquerar e ele não conseguia. Ele tinha medo, ele se sentia desconfortável com as mulheres. Quase toda a infância dele e adolescência no hospital, ele lutou contra uma doença renal. Então, ele era criado ali como se quase debaixo de uma vidraça, né? Ele era criado assim. O que aconteceu? A sua mãe era pouco afetuosa, seu pai sempre viajou muito a trabalho, ele nunca teve intimidade com sua família, ele ficava muito tempo sozinho. E aí, o que ele fez? Ao se deparar com uma mulher, ele se sentia literalmente paralisado. Ele se fechou, quase não falava mais, ele começou a ler, então, com muita voracidade. As aventuras dele eram fazer longas caminhadas pelo parque pela manhã e ele buscava roubar ali olhares das mulheres. Ele dizia o seguinte: eu caminhava até o parque do Rio Branks e ficava sentado no banco. Certa vez, uma garota que trocava olhares comigo sentou-se próxima a mim. Tive o ímpeto de ir até ela, mas me desencorajei e comecei a brigar comigo mesmo. Não conseguia controlar meus pensamentos e acabei por ir embora. Pois é. No caminho de volta para casa, ele se xingou o tempo todo e ele desenvolveu uma estratégia. Faltava 30 dias para ele retornar para a escola e ele falou: eu estou decidido em fazer algo diferente. Então ele decidiu que ele iria todos os dias ao parque, mas não faria mais flertes à distância. Ele faria de tudo para não sair correndo, ele ia se segurar, ele iria se sentar no banco e caso alguma mulher também se sentasse próximo a ele, ele se forçaria a conversar com ela. O que ele fez? Ao tentar evitar o fracasso, ele estava impedindo o crescimento. Ironicamente, era seu enorme medo de ser rejeitado que o estava impedindo neste momento. E aí, o que ele fez? A única maneira de superar sua ansiedade e conseguir seu objetivo, ele pensou, era encarar os seus medos de verdade, de uma vez, e assim se permitindo fracassar. E ele fracassou. E fracassou muito. Vamos fechar aí para vocês conhecerem um pouco melhor o Albert Ellis. Ao longo das semanas, ele começou a conversar de forma estranha, sem jeito, nervoso, descuidado. No total, ele se aproximou de 130 mulheres. Ele contou, tá? 130 mulheres. Vamos lá. 30 dessas meninas saíram no momento que ele chegou perto. Das 100 remanescentes, 99 recusaram o convite de conversar de forma respeitosa. A única que aceitou conversar com ele, marcou para sair, deu um bolo em Albert Ellis. Aí eu pergunto, foi desastroso? Não. Muito mais do que os detalhes aí dessas pessoas que o recusaram, ele se aproximou. E ele diz o seguinte, ele diz que descobriu através do próprio fazer, ele descobriu empiricamente que nada de terrível tinha acontecido com ele. Nenhuma delas vomitou nele, nenhuma delas saíram gritando, ninguém chamou a polícia. E ele diz, eu tive 100 conversas agradáveis e fui progredindo no trato com as mulheres. Depois de um tempo, Albert Ellis realizou novamente o seu experimento, se aproximou de outras 100 mulheres, conseguiu marcar 3 encontros. Gente, uma realização impressionante. Ele teve um aumento de 200%. Lembra-se, ele era um rapaz que se desesperava ao se aproximar do sexo oposto. Ele se tornou um dos maiores pegadores dos Estados Unidos. Pois é, essa experiência que ele teve de antifragilidade, de enfrentar os desafios, de acreditar que ele podia, ele se casou 3 vezes, ele passou mais de uma década vivendo com uma 4ª mulher e ele escreveu best-seller de guias de relacionamento. Ele escreveu, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, dá uma olhada quantos best-sellers ele escreveu. E realmente esses livros, inclusive, com certeza você consegue até baixar na internet, esses livros foram escritos por Albert Ellis, esse jovem que era extremamente envergonhado, não conseguia chegar próximo e escreveu aí, esses 3 são best-seller. Tá? Então, realmente, Albert Ellis ele se tornou antifrágil. E aí, o grande aprendizado de Albert Ellis, na minha ótica, é exatamente este.
Quando o preço da sua tentativa é alto, cada fracasso se torna muito menos significativo. Pois é, aprenda com Albert Ellis. Para Ellis já não importava ser rejeitado, tanto que ao final do segundo experimento, sua quantidade de encontros era maior do que a maioria dos homens, além de ficar cada vez mais sagaz para falar com as mulheres. Aceitar o fracasso não faz com que correr riscos seja mais fácil. Em um número surpreendente de ocasiões, trata-se do único caminho confiável para a antifragilidade. Bom, conhecendo aí tudo isso agora, né, do Albert Ellis, eu gostaria de dizer para você o seguinte: muitas vezes o fator determinante da vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. E aí eu pergunto, o que você tem feito, inclusive neste período de pandemia, o que você tem renunciado para viver melhor? O quê? Gostaria de fechar esse assunto dando algumas dicas muito rápidas para você. Como é que você pode se proteger sua saúde mental em tempos de coronavírus? Então lembre-se que nós estamos todos na mesma situação e os cuidados afetam toda a sociedade. Dicas rápidas, tá? Primeira coisa, cuidado com o excesso de informações. Tente não ficar conectado o tempo todo com as notícias, porque isso só aumenta a sensação de incerteza e aumenta preocupações. Se perceber que isso te deixa mal, dê um tempo e vá para ver outras coisas que gerem bem-estar. Filtre a quantidade e a qualidade das informações que recebe e, se possível, partilhe histórias positivas. Segundo, cuide do seu corpo. Tente praticar exercício, se alimentar de forma saudável, relaxar, praticar meditação, alongamento, além de evitar o uso e abuso de álcool e drogas, fazem diferença na sua saúde física e mental. Terceira, faça coisas que gosta. Ouvir uma boa música, fazer um curso online, ler aquele livro esquecido ou assistir aquela série que te recomendaram. Aproveite o tempo disponível para isto. Quarta dica, pratique a resiliência. Tente perceber o que pode aprender com tudo o que está passando. Olhe a situação de forma realista, sem entrar em pânico. Desenvolva a sua antifragilidade. Descubra qual o seu melhor jeito de passar por tudo isso e lembre-se que isso não vai durar para sempre. Não vai durar. Lembra? O que a gente pode trocar? Substitua a resiliência pela antifragilidade. A antifragilidade é crescer. Lembra lá da hidra de Lerna? Corta uma cabeça e nascem duas. Quinta dica, aproveite para colocar as coisas em ordem. Sabe aquela arrumação de armário, de arquivos, fotos de computador, caixa de e-mail, plantas da casa? Aproveite o tempo e faça que possam ocupar e relaxar a sua mente. Sexta dica, tente estabelecer uma rotina. Tente fazer as coisas no mesmo horário e criar uma rotina de trabalho e autocuidado. Isso ajudará o dia a acontecer de um jeito mais organizado e tranquilo. Realmente tem horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. Você vai aí arrumar o seu relógio biológico, tá? O seu relógio interno. Sétima dica, se conecte com pessoas. Tire uma parte do seu dia para conversar com outras pessoas, interagir com as pessoas que estão na tua casa. Seja para falar sobre trabalho, estudo ou como está se sentindo, não se isole. Distanciamento físico, sim. Afetivo, não. Oitava dica, não pare seu tratamento. Então, se você está fazendo algum tipo de tratamento médico, não pare, continue o seu tratamento. Nona dica, peça ajuda se precisar. Se você perceber que está extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar ou em suicídio, procure médico, procure seu psicólogo ou familiar. E não se esqueça, se você precisar de uma ajuda urgente, ligue CVV, ligue 188. São pessoas preparadas para te escutar, sem te julgar. CVV 188, telefone gratuito para você. O sacrifício é temporário, a recompensa é para sempre. Isso vai passar e as coisas vão melhorar. Por isso, tenha força, tenha coragem, continue firme, busque melhorar a cada dia. Os americanos falam uma frase que é muito conhecida, que é o the extra mile, o caminho, a milha extra. Então caminhe um quilômetro extra. Eu garanto a você, se você caminhar esse quilômetro extra, buscando fazer melhor tudo aquilo que você tem de fazer, a vida vai ficar muito mais fácil, mais tranquila. Bom, esse foi o nosso compartilhamento. Espero que vocês tenham aproveitado. Se precisarem de mim, alguma pergunta, se quiserem esse material também pode pedir. César Fialho, vocês me encontram em qualquer lugar nas redes sociais. Beijo para vocês, até a próxima. Seja, no mínimo, muito feliz.